Shalom. Que a graça, a paz, as misericórdias de Deus seja em tua vida, seja no teu ministério, seja na tua família, seja nos teus negócios, seja nos teus planos, seja nos teus sonhos, em nome de Jesus. Graça, paz, misericórdia, prosperidade, tudo que vem de Deus, tudo que vem do céu, seja multiplicado em tua vida, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, esse é o meu pedido, essa é a minha vontade. E é isso que você merece. Amém? Sela comigo aí. Eu quero te chamar, sem mais delonga. Nosso assunto aqui é a palavra. Ela cura, liberta, salva, restaura, renova e leva para o céu. É a única fonte de vida. E é uma fonte inesgotável. Porque revela quem é o meu Deus e o seu Deus. Grande eu sou, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Yeshua, Yahvé, grande Jeová. É isso aí. Vamos falar dele, vamos entender ele, vamos examinar a palavra dele. Eu te convido para examinar comigo Romanos capítulo 1. Cartas aos Romanos, capítulo 1, e vamos ler apenas o versículo 15. E vamos ver o que o Senhor, que o Espírito Santo, Deus habitando em mim e em você, vai nos revelar neste momento aqui de reflexão. Vamos lá? Você topa? Então vamos lá. Diz assim: de modo que, em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Aqui apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, e ele foi um dos grandes que evangelizou. Né? Ele escreveu muitas cartas, ele escreveu muitos livros do Novo Testamento, ele a todo tempo falava do amor, do plano perfeito, falava de Jesus Cristo, evangelizava, ele tinha prazer. E aí eu vou te fazer um desafio para o título dessa meditação que vamos fazer. O que é prosperidade para você? O que é sucesso para você? O que é alegria? O que é regozijo? O que é estar no topo de todas as coisas? Reflete um pouquinho, pensa aí. O que é estar completo na vida? E traga isso para todas as áreas da sua vida. Seja ela espiritual, física, sentimental, financeira. O que é você estar acima? Você está no topo. No versículo 16, portanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, assim também como do grego, e por aí vai. Romanos ainda, capítulo 1, versículo 16, que eu acabei de ler. Apóstolo Paulo, ele foi, né? Quem conhece a história de Apóstolo Paulo, ele era Saulo e virou Paulo. Na verdade, é o nome dele em regiões diferentes, que quer dizer a mesma coisa. Mas ele era de perseguidor de Cristo, ou do povo de Cristo, que anunciava que Jesus Cristo, que falava desse Jesus, né, que crucificaram, que pregaram no madeiro, para que se cumprisse a palavra, para que se cumprisse o que foi escrito há 700 anos antes de acontecer, no ano 30 da era cristã, que estamos na era cristã, no ano de 2025. Hoje, precisamente, é dia 7 de julho de 2025. Então estamos na era cristã, a era pós-Cristo, ou a era depois que Cristo veio, o Deus encarnado. E apóstolo Paulo, depois de ter esse encontro com Jesus, depois de ser encontrado, depois de receber o Espírito Santo de Cristo, né? Isso está lá em Atos, ele começou de perseguidor a ser perseguido pelo quê? Pelo Evangelho. E ele no versículo 16, ele com toda firmeza, com toda a tua força, com toda a precisão, e ele diz essas lindas palavras: porquanto
não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Tudo que está aqui dentro de Novo Testamento, a Velho Testamento, Velha Aliança, Nova Aliança, é o quê? Poder. Quando você começa a examinar a palavra de Deus, quando você começa a examinar, primeiro se deve começar com oração. Vou te dar uma dica e um ensinamento. Primeiro de tudo, ore. De preferência de joelho, porque só dá o fator de você prostrar, né? Salmista, eu me prostro diante de ti, Deus. Se você pegar vários textos, vários episódios da palavra, vários heróis da fé, vários guerreiros, o próprio Jesus orava de joelho, prostrado. Ele ia para um lugar reservado, a montes, né? Jesus mesmo, Deus deixou esse exemplo. Depois ele entra no teu quarto, fecha a porta, ou seja, no momento só você e Deus, uma intimidade, um relacionamento. E de preferência, porque quando você prostra, você dá valor, né, a esse Deus. A situação de prostrar, você se reverencia a soberania, dizendo que, eu costumo dizer, e faço isso todos os dias, o lugar mais alto em que eu posso alcançar, eu, Flávio Batista de Souza Constâncio, que Deus me chamou Flávio Batista no ventre da minha mãe. É eu, Flávio Batista, como Deus me chama, como tu me chama, Pai. Um lugar mais alto que eu possa estar é prostrado aos pés do Senhor. Eu amo orar de joelho. Eu amo me reverenciar, que é a hora que eu me derramo, a hora que eu digo, Pai, eu sou dependente de ti, eu necessito de ti, eu sou carente de ti. E eu me prostro em ato de humilhação, de rendição, de submissão, porque tu és o meu Senhor. E eu, nesse momento, digo que tu és soberano sobre a minha vida e tu és grande, tu és maior. E Deus, quando você tem essa condição, ele vem ao seu encontro. Porque você está dizendo que você é dependente, você está dizendo que você precisa, você está dizendo que você necessita. E apóstolo Paulo diz aqui, não me envergonho. Então quando você abre a palavra e você vai ler de Apocalipse a Gênesis, você vai tendo esse encontro todos os dias. Você começa com pouca leitura, daqui a pouco você vai aprofundando. É igual um relacionamento, né? Você começa a relacionar com um amigo, ou com amiga, ou com namorado, seja qual for a finalidade desse relacionamento. Começa com poucas conversas e poucos assuntos, e daqui a pouco vai melhorando esses assuntos. E o apóstolo Paulo aqui, ele tinha um assunto com Roma, porque ele foi o homem que levou o evangelho fora do berço de Jerusalém. Então ele pregou o evangelho, começou lógico também pelo apóstolo Pedro, quando Deus deu a visão, né? E ele foi ali evangelizar Cornélio, e foi ali um grande início de levar o evangelho, porque Jesus veio para os seus não aceitaram e disseminou. Era plano de Deus, era já profecia, porque o que é interessante dentro da palavra é que primeiro vem, né, Jesus, ele falou, eis que o Filho do Homem haverá de ser morto, crucificado, entregue pelos homens, ser traído, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Então primeiro veio a profecia. Isaías profetizou, Jeremias, e Jesus falou para os discípulos, e ainda que eles não entenderam, que eles não compreendiam, que eles não queriam, porém, primeiro ele falou, para depois acontecer, para saberem que ele era o próprio Deus, para saberem que a palavra era verdadeira. Então, Jesus é a palavra. João 1, e o verbo se fez carne, o verbo habitou entre os homens, e o verbo é a palavra. Então, está aqui a palavra. Então, toda vez que você pega a tua Bíblia e que você examina, você está ouvindo o próprio Deus falar ao teu coração. Em Ezequiel diz, eis que o homem não precisará mais ensinar um ao outro, mas eu, o próprio Deus, ensinarei cada um. Porque agora existe uma diferença. Jesus diz, ide. Então, na medida que eu sou salvo, na medida que Deus me resgatou, na medida que Deus me libertou, na medida que Deus se revelou para mim, e que o Espírito Santo veio habitar em mim, aí existe agora eu praticar o evangelho.
Então eu tenho que falar em tempo e em fora de tempo. Porque em João 15 diz que as obras precisam ser vistas. Aquele que está em mim, né? Em João 15, 4, eu sou a videira, vós sois a vara, e aquele que está em mim produz e produzirá muito fruto. E o que é os frutos? É o evangelho. E apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho. Então ele estava ali dizendo que iria ter encontro com Roma, porque ele não conhecia ainda pessoalmente. Mas as cartas dele, o evangelho, a explicação, dizendo tudo sobre a palavra, e que aquele povo já tinha conhecimento, mas ainda não tinha conhecimento físico, não tinha visto o apóstolo Paulo ainda. E ele foi. E aqui ele está falando que orava para que a viagem dele fosse próspera. Ele fazia as orações a Deus para que a viagem dele fosse próspera para Roma. E a viagem dele, Deus preparou e foi próspera para Roma. Mas dentro dessa prosperidade houve bastante batalha. Mas as batalhas dentro dos propósitos de Deus. Então o que é prosperidade para mim hoje? É estar dentro dos propósitos de Deus. É estar fazendo o que é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus para minha vida é pregar o evangelho, é falar do amor dele, é falar do que ele faz, é falar do que ele vai fazer, é falar das promessas contidas na Sagrada Escritura, é falar sobre a fé, é falar sobre Jesus. E deve ser também o seu propósito de vida. E deve ser também a sua prosperidade. É viver propósito, é anunciar o evangelho, é falar desse amor, é cada dia descobrir algo novo, porque o Senhor Deus é uma fonte inesgotável. Então, você vai examinar a Bíblia. Eu tenho plano de ler a Bíblia inteira em 6 meses. E ela se renova a cada manhã. Às vezes você já leu aquele versículo, você já leu aquele capítulo, mas no dia que chama amanhã, e se Deus te der ele, pode ter certeza que esse mesmo versículo vai vir de uma forma diferente. Deus vai te falar com você de uma forma diferente. Porque é isso o evangelho. A palavra é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que chega ao ponto de separar espírito da alma, juntas e medula, e é capaz de discernir intenções e pensamento. Então ela é reveladora. O que é a palavra? Reveladora, transformadora, e ela é pontual. Então, na medida que você, em sinceridade, vai até ela vai ser pontual na sua necessidade, naquilo que você precisa. E o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que ele iria em encontro desse povo. Então ali ele fez uma promessa e a viagem dele foi com algumas dificuldades, porém essas dificuldades revelou o caráter de Deus. Revelou, ele foi picado pela serpente e aí o povo, ele está sendo culpado e agora ele vai morrer. Daqui a pouco o povo olhou para ele não morreu. Ele só sacudiu a serpente e jogou a víbora, a cobra. E ele não teve nem preocupação com aquilo. Não foi cuidar de medicamento, não foi cuidar do ferimento. Ele sabia o Deus que ele servia. E ele ali ficou por horas, não morreu. O povo, é um Deus. Pensava que ele estava castigado, é um Deus. Então o povo está sempre arrumando confusão. Porque não consegue entender as obras de Deus. As pessoas que não vão até Deus, as pessoas que não buscam a Deus, as pessoas que não praticam a palavra, está sempre mudando de opinião, está sempre mudando de ideia e está sempre dependendo. A prosperidade, às vezes, as pessoas que não servem a Deus e que não vai à palavra, a prosperidade vai vir num bom emprego. Mas esse bom emprego, ele pode ser bom até um certo tempo. Vai chegar uma hora e ele não é mais bom. Vai vir numa boa conta bancária. Uma boa conta bancária vai ser bom até um certo tempo. Quem lembra aí do plano cruzado, do Collor, sabe muito bem do que eu estou falando. Pessoas ricas, de repente se viram na pobreza, perderam todo o seu dinheiro, foi confiscado e se mataram. Quantos não se mataram? Então a segurança nossa não está em nada deste mundo, em nada nesse plano terrestre, a não ser esperar em Deus, a não ser confiar em Deus. Porque Ele é o único que promete eternidade. Ele é o único que promete uma vida após a morte. Ele é o único que promete aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração humano, mas que ele já preparou desde a fundação dos séculos para todos os que o amam. Isso está em Coríntios 2:9.
Então isso está acessível através da palavra, através do Espírito Santo habitando em você, que vai trazer o fruto da esperança, o fruto da fé, o fruto do amor, né? Que você vai acessar todos os dias, através de cumprir mandamento, preceitos. E o apóstolo Paulo aqui, ele dizia, não envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Então você quer ter poder, você quer ter transformação na sua vida, é consultar o evangelho. Então se você não tem, né, tava Felipe ali na carruagem, lendo ali o profeta Isaías, e ele não sabia, ele lia, mas ele não entendia. E aí o Felipe correndo ali, maratonando ali do lado da carruagem, entende o que lê? E ele falou, não, estava ali, né, o eunuco, não entendo. Ele subiu na carruagem e aí interpretou ali a palavra, e ali ele se converteu, e ele falou, eis a água, o que me falta para poder eu ser batizado. E ele falou, basta crer. Se crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então ele creu, foi batizado, e ali ele começou a pregar o evangelho. Porque aquele que crê e for batizado já recebe o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, você já começa a ter uma novidade de vida. E quando você tem uma novidade de vida, você quer falar dessa vida nova em Cristo para mais pessoas. Porque é esse o trabalho do evangelho. Ele te transforma para que você transforme. Então ele vai trabalhar em você, por você e depois através de você, fazendo com que você seja ganhador de almas. É isso o meu trabalho aqui. E em Tiago 1,5 diz, aquele que não tem sabedoria, ou seja, você está examinando a palavra, eu leio e não consigo entender. Tiago 1,5 diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que dá com abundância. Então, peça a Deus. Mas se você ainda precisar e quiser compartilhar comigo, pode me chamar que eu vou ter prazer de examinar a Sagrada Escritura contigo, de ensinar aquilo que eu aprendi, aquilo que o Senhor vem me ensinando, e juntos vamos aprender, juntos vamos meditar, juntos vamos crescer em fé, em amor, no Evangelho, para levar almas, para que quanto mais almas ganharmos, quanto mais o Evangelho for disseminado, quanto mais a oportunidade de arrependimento, de confissão de pecados, para que o Senhor Jesus venha, e assim possamos acelerar, né, esse processo, para morarmos na glória. Hoje eu postei o louvor, no céu não entra pecado, mas é no céu que vamos morar, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te conforte, fica essa palavra, examine aí se você quiser, Romanos capítulo inteiro, primeiro capítulo aqui que fala sobre as escolhas, né? Tem pessoas que escolhem o seu próprio Deus, escolhem a sua própria prosperidade, e a prosperidade maior é a eternidade. Se você tiver um carrão, o ferrugem vai comer, os impostos vão comer. Se você tiver uma casona, né, mais bem construída, o tempo vai acabar. O seu corpo, né, você jovem mulher, você jovem homem, seu corpo vai envelhecer também. E bem-aventurado você se alcançar a primeira, segunda e terceira geração. Ainda assim, vai ficar enrugado, vai ficar careca. Esse é o futuro de quem envelhece. Mas bem-aventurado. Os médicos, quando eu nasci, falaram que eu não ia viver. Já cheguei nos meus 52 anos. Esse ano, dia 10 de outubro, vou para os 53, se assim Deus permitir. E eu estou louvando a Deus porque estamos vivos. Mas eu vou louvar a Deus mais ainda na eternidade. Porque aí não tem fim, é eterno. Que Deus te guarde. Em nome de Jesus.